Você já escreveu algum roteiro? Ou você é do tipo que tem uma ideia e já sai desenhando logo de cara e dane-se? Independente se você é desenhista ou roteirista, escrever um roteiro é muito importante e te ajuda muito na hora de criar e construir a sua ideia e a sua história. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Hey galera, meu nome é Jason, sou ilustrador e quadrinista. E se você está vendo esse vídeo na data de lançamento ou perto da data de lançamento, muito provavelmente o primeiro capítulo da continuação de Macameio já está disponível. Se isso estiver acontecendo, o link está aqui na descrição. Se não, quando lançar o link vai estar aqui na descrição, então dá no mesmo. Porque pode ser que atrase. Mas se tudo der certo, já é para estar ou ter acabado de lançar ou lançar já já. Enfim. E a continuação de Macameio é exatamente o motivo pelo qual eu estou fazendo essa série de vídeos aqui. Caso você não saiba, é uma série, você pode assistir o primeiro vídeo aqui no card ou acessar a playlist para acompanhar em ordem, entender qual o propósito dessa série e por que eu comecei a fazer ela. Então, vamos logo para o conteúdo. Não existe um curso, uma faculdade de como fazer um quadrinho, como fazer um mangá. E eu sou defensor da ideia de que não existe regra escrita em pedra para fazer esse tipo de história. Você é livre para fazer como você quiser. É claro que tem algumas diretrizes que você queira publicar, etc. Algumas coisas de formato, coisas assim. Mas, no geral, a construção ela pode ser feita da maneira como você achar melhor. Só que o fato é que existem formas, estratégias, técnicas que vão te ajudar a tornar esse processo menos problemático, menos trabalhoso ou até dar menos dor de cabeça depois. Geralmente, quando a gente começa, a gente não pensa muito sobre isso, até porque, como eu disse, não existe uma faculdade, não existe um curso, não existe algo que delimite pra gente passo a passo, e é exatamente isso que eu estou tentando trazer aqui, tanto no meu canal como um todo, mas quanto nessa saga de vídeos especificamente, que é mostrar qual que é o meu processo de criação de um mangá e passar para que vocês possam ver o que cabe dentro aí de como você quer fazer e tal. Enfim, e muita gente quando vai começar, eu fui assim, tem uma ideia e já sai desenhando, já coloca direto, já vai para a página 1 e vambora. Muitas vezes esse vambora não acontece, né? Você vai para a página 1, faz a página 1, para, aí tem outra ideia, faz a página 1 e vambora, vambora não. Faz a página 1 e vambora, vambora não. Tem outra ideia, faz a página 1 e vai. Não quer saber? Não, tem uma ideia muito melhor. Não, mas o outro filme que eu assisti tem uma ideia muito mais foda, muito mais foda. Eu fui assim por muito tempo. Eu falo que a minha vida mudou quando eu descobri a mágica da página 2, que foi quando eu consegui continuar uma história. Porém, ainda faltava algumas partes antes de começar a desenhar a página e minha vida mudou de verdade só quando eu descobri isso. Que foi quando eu comecei a realmente preparar a minha história e imaginar ela antes de, vamos dizer, partir para o abraço. Porque quando a gente pensa numa ideia e cria uma história nova, a gente fica muito empolgado. É muito legal. Eu não sei você, mas eu fico muito empolgado quando eu tenho uma ideia nova. E o que a gente quer fazer é já parar tudo, largar tudo, jogar tudo pra cima, senta ali na cadeira e começa a produzir. É o que dá vontade, eu concordo. Essa ideia é muito boa. Aqui a gente já não tá com áudio bom. Meu Deus, biju! Só que quando você faz isso, muitas vezes você se arrepende mais pra frente, porque você não estruturou aquela ideia, você não criou aquilo exatamente, você não desenvolveu aquela ideia. E exatamente isso que eu estou passando aqui nesses vídeos. E uma das partes fundamentais para você desenvolver essa ideia mais a fundo é exatamente o roteiro. Afinal de contas, quando você desenha alguma coisa, você só está, vamos dizer, usando a fórmula como você vai contar aquela história. Você não está contando nada de fato. O que você conta é exatamente o roteiro. Então você tem que criar essa parte antes de partir para o desenho. Afinal, você tem que saber o que você vai contar. E se você é roteirista, o mesmo vale para você. Muitas vezes o roteirista, quando ele vai trabalhar com o desenhista, ele parte direto para a descrição de quadros, de cenas e coisas do tipo, sem estruturar toda a ideia da história antes. Eu sei porque eu trabalho com roteiristas e muitas vezes acontece isso. E aí, quando acontece isso, muitas vezes pode acontecer de você sair fazendo isso e perder um pouco a noção de algumas coisas que você contou, deixou de contar, ou coisas que você queria incluir e percebe só depois. E aí tem que ficar voltando e fazendo página no meio, página depois, enfim, é complicado.
Isso aconteceu comigo já bastante também em várias histórias que eu fiz. É exatamente por isso que ter estruturado antes te ajuda muito a evitar esse tipo de coisa. E principalmente acho que quando você é o desenhista, né, da história, você não pensa em escrever o roteiro daquilo. Claro, se você tem um roteirista e um desenhista, geralmente a parte de escrita vai ficar para o roteirista, o desenhista ele vai só pegar aquilo e transformar em imagens. Mas se você é os dois, né, no caso da sua história, muitas pessoas focam mais na parte de ser desenhista do que de ser roteirista e deixam a criação de história um pouco de lado. Então, é importante saber que se você está fazendo uma história você sozinho, você não é só desenhista dela, você também é roteirista e você também tem que fazer essa etapa de criação. Afinal de contas, vai te ajudar muito na hora de contar uma boa história. Então vamos lá, o que é um roteiro? Para a gente começar a falar aqui. Bem, tem vários nomes que você pode chamar, eu estou chamando de roteiro aqui, mas é você escrever as ideias e os acontecimentos da sua história. O nível de detalhamento deles é o mais amplo e variado possível e existem várias supostas regras, supostas normas, enfim, formatos. Né? Você vai escrever um roteiro para cinema, tem um formato, um roteiro de teatro tem outro formato, um roteiro de novela tem outro formato. Claro que se você vai enviar realmente para um estúdio de cinema, para uma emissora de TV, você tem que cumprir aquele formato certinho. Mas se você está fazendo para você, o formato e a regra é o que ficar melhor para você entender o que você vai fazer. Como eu disse no começo do vídeo, eu sou a favor do não existe regra para você fazer uma história. Você faz da maneira que ficar melhor para você. Então, você pode só colocar ali uma ideia base para depois você transformar aquilo num storyboard ou algo do tipo, né? Se você já vai fazer o storyboard, ou se você vai depois escrever o roteiro para passar com o desenhista e tal, com quadros, descrição de cenas, falas, etc. Você pode só escrever uma linha base ali para você ter uma noção de toda a história que você quer contar. Ou você já pode sair escrevendo tudo, dali, como se fosse um livro mesmo, livro, sabe? Literatura, um romance, enfim. Pode com todos os detalhes, com todas as falas, tudo ali. E aquilo com certeza vai ser muito mais completo para você depois desenhar e passar para o quadrinho em si. Então o formato fica totalmente por sua conta, para que você consiga extrair dali as informações necessárias para poder contar a sua história. O importante é você ter isso de alguma forma organizado. No caso da continuação de Macaé Meio, eu fiz vários textos diferentes. Dentro do roteiro mesmo, do que vai ser contado na história, eu fiz de duas formas. A primeira, eu estruturei uma linha de acontecimentos da história. Então, são aqui, você consegue ver, são pequenos textinhos, bem curtos, né? Uma frase, basicamente, meio que narrando os acontecimentos da história. Então, o que vai acontecer antes? Personagem X chega em tal lugar, personagem Y vai para tal lugar, personagem X e personagem Y conversam sobre tal assunto. E assim vai indo até o final da história. Já que eu ia fazer um volume fechado, igual eu fiz esse aqui primeiro, né? Você vê aqui, ele é um volume fechado e a continuação também vai ser outro volume fechado. Eu consegui estruturar a história do começo até o fim. Se você está seguindo essa série aqui e pretende fazer o seu primeiro quadrinho em 2021 e já acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu sempre aconselho você fazer volumes fechados no começo, principalmente. Se você está começando, sua primeira história curta, tenta fazer uma história mais curta, 20, 30 páginas ali, para você entender o processo e depois tornar mais fácil para você fazer outras histórias maiores, fazer série e tal. Mas se você, por exemplo, vai fazer uma série, é muito mais difícil você conseguir estruturar tudo assim, porque é muito mais longo, são muitos mais acontecimentos. Então, história curta. Acompanha essa série, faz aí o seu primeiro mangá, de repente, uma história de 20 páginas. Vai ser legal, você vai ter uma história ali para mostrar para seus amigos, sua família, para postar se você quiser postar. E vai ter ali a experiência de fazer uma história do começo até o final. Tenho certeza que vai ser muito gratificante. Então sim, tendo uma história fechada, você consegue estruturar ali, por exemplo, aqui como eu fiz, com os acontecimentos e seguindo uma linha. O legal de usar esse programa aqui que eu usei, que é o OneNote, né? Acho que ele vem praticamente em qualquer computador, e acho que deve ter versão celular também, é que você consegue arrastar os textos. Então eu consigo, por exemplo, trocar acontecimentos de ordem, já que eu estou escrevendo numa ordem cronológica dos acontecimentos, eu posso de repente pensar, não, isso aqui fica melhor vir depois disso, ou antes, e aí eu só vou arrastando o texto. É claro que você consegue fazer isso copiando, colando, no Ctrl-C, Ctrl-V. Aqui eu consigo fazer de uma maneira um pouco mais fácil, mas não é nada que você não consiga fazer no seu celular, enfim, onde quer que seja. Você consegue fazer até num caderno, você pega stickers ou corta a folha em vários bloquinhos e vai anotando. Tem roteiro de filme que é feito assim, a pessoa ela escreve os acontecimentos, né? Acho que De Volta para o Futuro é assim,
e colocava numa parede, né? Se você tem um quarto, alguma coisa assim, você colocava na parede e ia estruturando assim na parede os acontecimentos, as coisas assim. Ou você pega no seu celular mesmo, tem aplicativo de bloco de notas e vai escrevendo várias ideias. Quando eu estou na rua eu escrevo no celular, depois eu passo para o computador, porque eu particularmente gosto de ter tudo estruturado no computador. Mas como eu sei que nem todo mundo tem, então você tem N formas de fazer isso. Eu disse, não tem regra, faz da maneira como você consegue. Depois de ter feito isso aqui, eu senti a necessidade, como eu falei no outro vídeo, que eu estava, vamos dizer, bastante receoso de como a história estava seguindo, de como eu ia juntar a história, não estava tudo completamente claro na minha cabeça. Eu senti necessidade de depois fazer um roteiro de verdade, digamos assim, então um roteiro mais complexo. É claro que o meu roteiro complexo, o meu roteiro mais completo, ele ainda não é tão detalhado assim, porque eu vou passar para uma fase de storyboard, eu sou o desenhista, eu sou o roteirista, eu faço tudo, então eu consigo ter um controle maior. Eu não preciso dele certinho, com todos os detalhes para passar para alguém. Então eu escrevi aqui, né, você já vê que é um texto muito maior, toda a história, do começo até o final da continuação de Makai. Para de se esfregar na câmera! Então eu escrevi aqui toda a história, do começo até o final da continuação de Makai Meio. Só que, como eu disse, não está com todos os detalhes ali. Eu ainda deixei uma certa base para eu poder criar. Aquilo aqui me serve como um guia na hora que eu vou fazer o storyboard. E aí já entra nesse tema, né? Fazer roteiro ou fazer storyboard. Se você é o desenhista e roteirista da história, você é o criador único da história, você pode ir direto para o storyboard. Sabendo que, se você nem chegou a anotar suas ideias, não passou pela parte de estruturação que a gente falou no vídeo anterior, e já foi direto para o storyboard, tem muita chance de você cometer erro no storyboard e ter que refazer. Principalmente quanto mais longa for sua história. Numa história de 20 páginas, ok, talvez você não cometa muitos erros. Mas numa história de 80 páginas, já aumenta. Makai, o primeiro volume, tem 150 páginas, então teve várias coisas que eu fui alterando ao longo do tempo, porque quando eu fiz ele, quando eu fiz o storyboard, foi em 2017, eu não cheguei a fazer roteiro, não cheguei a estruturar muita coisa ainda. Então, essas são coisas que eu fui aprendendo com o tempo, né? Não são coisas que eu faço desde sempre. Sobretudo essa parte de estruturar uma versão bem mais resumida, depois uma versão, vamos dizer, brevemente completa, para depois fazer o storyboard. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso definitivamente. Em Hooligan eu comecei a fazer, né? Foi, vamos dizer, que o pioneiro para fazer isso, porque era uma série, eu tinha que ficar lembrando de acontecimentos e tal, acontecimentos que ficavam 300 páginas antes, que eu iria retomar agora, então ter tudo isso me ajudou muito a conseguir organizar a história, e aí eu trouxe isso para a continuação de Makai Meio e provavelmente vou levar isso comigo para as próximas histórias que eu fizer. Então, voltando, se você é desenhista e roteirista, você pode partir direto para o storyboard, mas eu aconselharia você pelo menos fazer um guia para que você cometa cada vez menos erros no storyboard e perca cada vez menos tempo. Afinal de contas, produzir um quadrinho é algo bem demorado. Então, quanto mais você conseguir otimizar seu tempo e não gastar ele refazendo nada, melhor. Quanto menos erros você cometer, melhor. Então, roteiro escrito, o que eu acho que vale deixar claro aqui é que você não precisa seguir ele como se fosse um manual de regras que você fez. Lembra que aquilo foi feito por você. Então, você tem total liberdade de mudar e alterar e não seguir ele à risca. O storyboard é a mesma coisa. Você pode fazer algo no storyboard e aí quando for desenhar a página final, ter novas ideias, pensar e mudar coisas ali. O importante daquilo ali é você ter um guia e você cada vez mais estruturar toda essa ideia. Porque conforme você vai revendo, você vai tendo novas ideias, vai pensando em coisas novas. Aliás, isso é até desejável que esse tipo de coisa aconteça, porque o tempo vai passando conforme você vai fazendo cada etapa. Então, conforme você estrutura todas as suas ideias e anota elas, aí a parte onde você pega essas ideias que você anotou e coloca elas no roteiro, depois quando você pega esse roteiro e coloca no storyboard, esse período de tempo que passa, você absorve outros conteúdos, vê outras coisas, de repente você está assistindo um filme e teve uma ideia nova, e você vai agregando todo esse conhecimento dentro das coisas que você fez, e vai progredindo, e sua história vai ficando cada vez melhor. Existe até um termo que é conhecido pelos escritores como deixar o texto descansar. Então, você que está dormindo aí, presta atenção aqui rapidinho, para você conseguir entender, porque é algo que pode melhorar muito o nível, né, de qualidade das suas histórias. Então vamos supor aqui, eu escrevi esse roteiro da continuação de Makai Meio, ele está aqui, está todo escrito, estruturado. Eu tenho uma visão de autor sobre ele. Então o que acontece? Várias coisas que de repente não estão tão claras aqui, eu sei porque eu sou autor, mas o leitor não sabe. Coisas que podem ser vícios ou podem ser coisas que não estão tão boas, às vezes eu não reparo porque eu tenho um apego emocional com elas e minha gata não para de bater na câmera. Tá incrível isso. Se eu deixo esse texto, né, se eu deixo esse roteiro, isso que eu escrevi, essa obra que eu fiz,
parar, dar um tempo e vou fazer outras coisas, vou de repente até escrever outras histórias, enfim, deixa um bom tempo, quanto mais tempo melhor nesse caso. Quando eu vou reler ela, eu não tenho mais tantas lembranças sobre aquela história, eu não tenho mais aquele apego emocional que eu tinha, eu não tenho todas as informações que eu tinha como autor daquela história. O que acontece é que eu vou ler ela muito mais como leitor. E como leitor você consegue ter uma análise muito mais crítica da história, sem o apego emocional de ter criado ela. E aí você consegue achar erros com muito mais facilidade, pontos que você não está gostando, coisa do tipo. Então, ter um afastamento, né, ter um período de tempo entre essas etapas é bom para você cada vez melhorar aquela história. Certo, se você ficou até aqui no vídeo, eu quero primeiro dar os parabéns, porque é um vídeo longo, mas é sinal que você está querendo de fato aprender a fazer uma história, aprender a fazer um mangá, e eu torço muito para que 2021 seja um ano onde você vai fazer o seu primeiro mangá, do começo até o fim. E uma coisa que eu pretendo trazer no futuro aqui no canal, fica aí de spoiler para quem chegou até essa parte do vídeo, é no futuro ler mangás dos inscritos mesmo. Igual eu faço com a sinopse, só que lendo o mangá em si. Enfim, vamos ver se dá certo. Primeiro eu preciso ensinar vocês a fazer mangá para poder fazer isso, né? Enfim, chegando nessa parte, eu tenho que falar de uma coisa muito importante que talvez a maioria das pessoas não presta atenção ou sequer para pensar em algum momento, que é a importância de saber o português. Saber escrever em português quando você quer contar uma história. Você está escrevendo uma história em texto. Independente, são as falas dos personagens, são balão, aquilo é texto, aquilo vai ser lido por outra pessoa. Então, escrever da forma correta, com acentuação, com pontuação, enfim. Concordância. Nem sei o que é concordância. Concordância, não é verbal. Verbal quando você faz quando você faz o verbo substantivo concordar. Então, não. Você faz o pronome concordar. Entendi. Você, por exemplo, não escrever. Eu como. Sim, entendi. Então, pronto, você viu, eu não sabia o termo técnico. Mas o importante nem sempre é você saber o termo técnico, mas você saber usar aquilo, saber empregar aquilo na hora que você está escrevendo. Porque vamos sempre pensar que isso vai ser lido por outra pessoa e que você quer transmitir a sua ideia, transmitir a sua história e fazer com que a outra pessoa seja impactada, ela goste da sua história. E a partir do momento em que tem algum erro de português na sua história, você tira a pessoa da sua história por um breve momento. Então, usando um exemplo aqui, você está lendo aquela história, você está entretido, você está dentro daquela história, e aí de repente você vê um tá certo com S. E a partir do momento que você vê se está certo com S, você sai da história completamente, esquece tudo que você leu e começa a prestar atenção naquele erro. Então, por mais que você volte logo em seguida, vai demorar para engatar no ritmo da história de novo. E se, por exemplo, esse erro acontece numa cena fundamental, onde você, sei lá, é a morte de um personagem muito importante. E aí ele fala, isso não está certo. E pronto, a pessoa perdeu completamente o impacto da morte e ela está pensando exatamente no certo com S, eu bati no microfone. Entender que isso é o mínimo do mínimo para poder contar uma história é fundamental. E erro todo mundo vai cometer, erro de digitação acontece pra caramba, só que o importante é você revisar isso. Hoje tem corretor ortográfico em todo celular, então você consegue digitar ali e ver se está correto, se ele deu algum erro. Você tem o Google aí, você pode digitar lá no Google e ele vai te dar algumas coisas que está errado. Se você está digitando no computador, o Word ele te dá algumas palavras que estão erradas, você consegue minimizar muito esses erros, para que exatamente eles não atrapalhem a sua história, porque não adianta nada você ter um desenho muito lindo, você conseguir fazer um roteiro muito cativante e ele está tão cheio de erros de português que a pessoa nem consegue ler e entender esse roteiro maravilhoso que você passou meses fazendo. Enfim, eu sei que ficou meio duro aqui no final, mas é porque eu acho que é algo que realmente perde muito. E eu já vi histórias boas onde eu não conseguia ler direito porque o tempo inteiro tinha um erro ali incomodando, e aí eu não conseguia entrar na história, não conseguia engatar na história. Então, é o conselho que eu deixo aqui para vocês. Estudem um pouco, prestem atenção nas aulas de português. Você não precisa decorar o nome de alguma coisa, o nome de um formato, tal. Precisa para passar na prova. Mas você precisa entender o conceito daquilo e aplicar aquilo. Você precisa conseguir escrever um texto da maneira correta para que o seu leitor consiga ler ele da maneira correta. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que ele tenha sido útil. E esse ano você vai conseguir fazer o seu primeiro mangá aqui junto comigo. Caso já tenha saído o Makai Meio, o link vai estar aqui na descrição. Valeu, falou. É nóis.